Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Exatamente. Mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami. E nesta videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos do Colégio Andrade de Figueiredo, o CAF, localizado aqui em Macaé. Então, se você é um aluno da primeira série, turmas 1001 e 1002, eu aconselho que você, primeiramente, faça, certo, a nossa revisão, que foi compartilhada aí pelos representantes de turma nos links, né, nos grupos de WhatsApp de cada turma. Depois de fazê-la, acompanhe essa maravilhosa videocorreção que está sendo liberada. Bom, se você não é um aluno CAF, neste vídeo você vai estar aprendendo comigo, através da resolução de exercícios, os seguintes assuntos: funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, nomenclaturas, classificações, montagem de reações de neutralização e também classificação de reações químicas e balanceamento. Então vamos lá, gente. Eu estou um pouco debilitado, então eu estou um pouco congestionado aqui, vocês me perdoem no vídeo, mas vamos que vamos, porque nós temos que fazer essa entrega, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira questão que vai estar aparecendo aí na sua tela. Exatamente, sábado, 5 horas da manhã, 5h40, para ser mais específico. Estou aqui na batalha para entregar, para fazer essa entrega a vocês. Bom, a primeira questão aí fala sobre formulação de ácidos. E ela diz o seguinte, gente, acompanha aí comigo a resolução. O ácido cianídrico é um gás de ação venenosa mais rápida que se conhece. Uma concentração de 0,3 miligrama por litro de ar é imediatamente mortal. É o gás usado nos estados americanos do norte, que adotam a pena de morte por câmara de gás. A principal vítima foi seu descobridor, Carl Wilhelm Scheele, que morreu ao deixar cair um frasco contendo uma solução de ácido cianídrico, cuja fórmula molecular é. Então, a gente vai perceber o seguinte: em ácidos, para a gente dar a fórmula química a partir do nome, a gente tem que lembrar da consulta da nossa tabela de cátions e ânions. Então, quando eu tenho o ácido, eu vou achar uma correspondência em relação ao seu ânion, ok? Então, quando o ácido termina em hídrico, como é o caso aí do ácido cianídrico, você vai ter que achar o ânion que termina em eto. Se o ácido terminar em ico, você vai ter que achar o ânion que termina em ato. E se o ácido terminar em oso, você vai ter que achar o ânion que termina em ito. Então, aqui no caso, nós temos o ácido cianídrico. Então, neste caso aqui, nós temos um ácido que termina em hídrico. Então, vamos ter que achar o ânion que termina em eto. Então, aqui o ânion em questão será o ânion cianeto. Ânion cianeto, ok? E aí, esse ânion cianeto é o Cn-. Como é que eu sei esse ânion cianeto, Pedro? Você sabe esse ânion cianeto vindo aqui para o final da sua maravilhosa prova de química, que vai ter tanto a tabela periódica como a tabela de cátions e ânions, e a gente percebe aqui a presença do meu incrível cianeto. Olha aqui, ó, Cn-, ok? Maravilha, belezura. Então aqui a gente pega e volta. E agora a gente vai fazer a união do cátion, que é característico do ácido, que é o íon H+. Então, todo ácido tem esse maravilhoso íon H+, mais o ânion cianeto, que é o meu Cn-. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou cancelar essas duas cargas. Se elas não fossem simétricas em relação à quantidade, se fosse mais 2 e menos um, ou menos 2 e mais um, aí você teria que escorregar as cargas, como nós bem sabemos, mas aqui, como são simétricas, é só cancelar e unir. Então, aqui vai ficar HCN, ácido cianídrico.
Nossa maravilhosa letra B de bola. Lembrando, gente, lembrando que toda vez que eu tenho ácidos que não terminam em, que não possuem oxigênio, eles vão terminar em hídrico. São os meus hidrácidos, correto? Tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima questão aí, que é a questão de número 2. E diz o seguinte: vamos lá, questão de número 2 diz o seguinte: o HNO3 é um composto muito empregado em indústrias químicas, principalmente para a produção de corantes, fertilizantes, explosivos e nylon. Um processo industrial de obtenção do HNO3 consiste na seguinte reação. Então tá aí a reação, gente. Dê o nome do HNO3 e classifique-o quanto à sua força. Aí você também tem que saber que esse já é um tipo de questão um pouco diferente. Ali eu tinha dado o nome e pedido a fórmula química. Aqui eu já dei a fórmula química e eu quero o nome. Então aí você tem que lembrar que é necessário para fazer isso calcular o que nós chamamos de NOx. E aí quando o meu NOx é mais um e mais 2, quando ele é mais 3 e mais 4, quando ele é mais 5 e mais 6, e por fim, quando ele é mais 7, eu tenho uma série de prefixos e sufixos, tá bom? Então vamos lá aqui para o prefixo e vamos para o sufixo. O prefixo então vai ser hipo e aqui vai ser oso. Aqui não vai ter prefixo e apenas sufixo oso. Aqui não vai ter prefixo e sufixo ico. E aqui eu vou ter prefixo per, quando é mais 7, e sufixo ico. Esse NOx aí, mais 7, quem orienta ele, obviamente, é o átomo central do HNO3. Então vamos fazer o NOx aqui, ó. Vou aproveitar aqui mesmo o HNO3, ó. Eu faço o nosso maravilhoso jogo da velha. E aí, o que que esse jogo da velha fala, Pedro? Então é assim, gente. Na primeira linha, você vai colocar o NOx daquele elemento. Na segunda linha, você vai colocar a multiplicação do NOx daquele elemento pelo total de átomos daquele elemento. Lembrando que o hidrogênio para ácidos, ele vai ter sempre um valor mais um, e o oxigênio vai ter sempre o valor menos 2. Então, aqui é mais um. Como eu só tenho um hidrogênio, eu vou repetir esse mais um embaixo. Aqui é menos 2, como eu tenho três oxigênios, menos 6. Para a soma aí dar zero, o nitrogênio vai ser mais 5. E aí, quando é mais 5, o que que vai acontecer, senhoras e senhores? Quando é mais 5, é ico, correto? Então, o nome do HNO3 vai ser ácido, o elemento central norteia, esse elemento central nitrogênio, então vai ficar ácido nítrico, ok? E agora a gente tem a classificação aí, perdoe, quanto à força. Para você classificar um ácido quanto à força, você tem que lembrar do seguinte: eu vou ter, certo, uma quantidade de oxigênios e hidrogênios, e aí se a subtração dessa quantidade de oxigênios que eu tenho aqui do ácido, ó, e de hidrogênios, que aqui é a mesma coisa que ter um. Então, essa subtração aqui deu 3 menos um, que dá 2. Quando a subtração dá 2 ou 3, esse ácido ele é classificado como forte, ok? Então, aqui a força é o quê? Forte. E se tivesse um que tivesse dado 2 e outro que tivesse dado 3, a subtração da quantidade de oxigênios e hidrogênios? Aí, senhorito, senhorita, o que desse 3 seria mais forte do que o que desse 2, mas ambos seriam fortes. Fica ligado nisso que eu acabei de falar. Se tiverem dois ácidos, onde a subtração de oxigênios menos hidrogênios dá 2 ou 3, e se der 3 em um,
e 2 no outro, o que der 3 vai ser mais forte do que o que der 2, ok? Bom, vamos para o último comando aí, o último item, né, dessa 2 que está na letra B. Ele pede para identificar a função inorgânica, ou seja, se é ácido, base, sal ou óxido, de cada substância presente na reação acima. Então, aqui o que que nós temos? NaNO3 é um sal. Por que que eu sei que é um sal? Não começa com hidrogênio, que é característica de ácidos, não termina com OH, que é característica de quê? De bases, e não tem dois elementos, sendo um deles o oxigênio, né? Que eu tenho três elementos, apesar de ter oxigênio na fórmula. Então, isso aí é um sal. Agora o meu H2SO4, opa, começa com hidrogênio. Então, de cara, eu sei que isso aqui é o quê? Um ácido. Assim como o meu HNO3, que eu dei o nome, certo? Então, isso aqui também é um ácido. E para finalizar, eu tenho meu NaHSO4, que, assim como a primeira, é um sal. Tudo bem? Perfeito. Vamos que vamos, gente. Vamos para a nossa questão de número 3, que diz o seguinte: observe o esquema a seguir. Então, tenho esse experimento que nós fizemos no laboratório, é um teste de condução de eletricidade, e ele diz o seguinte: a força de um ácido é medida pelo seu grau de ionização, ou seja, pela relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas. Em qual das soluções de mesma concentração e a mesma temperatura a lâmpada do esquema apresenta maior brilho? E aí, senhoras e senhores? Vamos parar para pensar aí comigo. Para apresentar maior brilho, tem que conduzir mais eletricidade. Então, aqui eu vou ter que ter o ácido mais forte, ok? Então, nós temos o HF, que é um hidrácido, e aí o HF aqui, dentro dos hidrácidos, ele é moderado, não tem nenhuma regra como o oxiácido lá, você teria que aqui, né, pegar e realmente memorizar. Os fortes são clara, é brilhante e inteligente, que é o HCl, o HBr e o HI. Clara é brilhante e inteligente, são os fortes, correto? E os fracos para os hidrácidos, que são os demais. Os hidrácidos são os ácidos sem oxigênio. Agora, se eu tenho ácido com oxigênio, nós bem já vimos, só que agora eu vou colocar aqui de maneira bem mais formal. Eu vou ter a fórmula geral de um hidrácido, que é uma quantidade X de oxigênio e uma quantidade Y de hidrogênios. Se essa subtração entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios der 2 ou 3, esse ácido vai ser o que nós chamamos de forte. Se essa subtração de oxigênios e hidrogênios der 1, quer dizer que ele vai ser moderado, correto? E se essa subtração de oxigênios menos hidrogênios der 0, quer dizer que ele é o quê? Fraco. Lembrando que há uma exceção a essa regra, que é o H2CO3, que ele vai ser classificado como fraco, ok? Mesmo tendo a subtração para um que é moderado. Então, o primeiro já vai eliminar do BBB, a gente vai ficar com o HNO3, e assim como na questão anterior nós já tínhamos classificado como forte, aqui ele também seria forte aí, porque 3 menos um, 2. Esse H3PO4 seria moderado, ok? O H2S seria fraco, estaria dentro dos demais ali dos hidrácidos. E aqui é um oxiácido fraco também, porque 4 menos 4 ali em relação à quantidade de hidrogênio e oxigênio dá zero. E o HF, moderado, ok? Muito tranquila, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 4, que diz o seguinte: acompanha aí a resolução comigo.
No processo de produção do sal refinado, a lavagem do sal marinho provoca a perda de iodo natural, sendo necessário depois acrescentá-lo na forma de iodeto de potássio. Outra perda significativa, eu vou grifar isso aqui que é importante. Outra perda significativa é a de íons magnésio presente no sal marinho na forma de cloreto de magnésio e sulfato de magnésio. Durante esse processo, são também adicionados alvejantes, como carbonato de sódio. As fórmulas representativas das substâncias destacadas no texto anterior são, respectivamente. Aqui, ao contrário do que a gente fez lá no ácido, que a gente tem que achar a terminação, né, do ácido e relacionar lá na tabela de cátions e ânions o ânion correspondente, no sal não preciso fazer nenhuma mudança, você vai achar exatamente ali o que a gente tem. Só temos que tomar cuidado com uma coisa. No nome, a gente vem o quê? Primeiro, o ânion é citado no nome de um sal e depois o cátion. Então, ânion, preposição de, depois o cátion. É assim que é a nomenclatura de um sal, correto? Sal. Vamos lá. Só que isso é para o nome. Para a fórmula química é totalmente ao contrário. A gente vai vir o cátion primeiro e em seguida o ânion, tá bom? Então, o cátion é primeiro citado na fórmula química, em seguida o ânion, ok? Então, vamos começar? Iodeto de potássio. Então, como é que vai ser esse primeiro aí, gente? O iodeto de potássio vai ser o K+. Como é que eu sei que é K+? Porque o nosso maravilhoso potássio aqui, ele é da família 1A. E aí a carga que eu gero é K+. E aqui vai ser o meu I-. Então, de maneira semelhante ao que fizemos lá em cima, o que que eu vou fazer, senhoras e senhores? Exatamente. Vou cortar as cargas, unir os íons e montar a fórmula do meu sal. KI. Primeiro está aqui. Depois eu tenho cloreto de magnésio. Então, o magnésio aqui, ele é da família 2A e o meu cloreto é o Cl-. Lembrando que assim como nós fizemos lá na formulação do sal, você pode acessar no final a tabela de cátions e ânions para saber o nome desses íons, tá? Aqui, como as cargas não são iguais em relação ao número, você vai ter que escorregar. Ó. A carga do cátion vira índice do ânion e a carga do ânion índice do cátion. Então, aqui nós vamos ter o meu MgCl2, cloreto de magnésio. Depois nós temos o sulfato de magnésio. Então, novamente, aqui nós vamos ter magnésio mais 2, e o sulfato é o SO4 menos 2. Então, o que que eu faço aqui? Cargas iguais, né? Então, cancela, cancela. E aí eu vou ter o quê? MgSO4. E para finalizar, ali nós temos o carbonato de sódio. O sódio, ele é da família 1A, então, portanto, mais um. Então, ó, lembra, magnésio dá 2A, por isso a carga mais 2. Potássio dá 1A, por isso a carga mais um. Sódio também da família 1A, por isso a carga mais um. E o carbonato é o CO3 menos 2. Então, o que que eu faço aqui? Escorrega. Então, esse menos 2 vem para cá e esse um vem para cá. E aí nós vamos ter o quê? O Na2CO3. Fechando aí a última substância, se eu não me engano. É. E agora nós vamos ver o que, senhoras e senhores? Exatamente. Qual a letra que tem essa marcação aí, né? Vamos lá? KI, MgCl2, MgSO4, Na2CO3. Se eu não estou enganado, é a letra D. KI, MgCl2, MgSO4, Na2CO3.
Letra D de dedicação, de disciplina, de disposição, né? Lembrando que todos esses ânions vocês vão conseguir encontrar exatamente aqui, ó. Então perceba o meu maravilhoso cloreto que estava lá, o sulfato que também está aqui, ó. Perceba, sulfato, o nome e a fórmula química, né? Ó, o cloreto, aí tem o carbonato que está aqui no final também, ó. Sim? Então fiquem ligados aí que é bem tranquilo, né? Tendo essa tabela, fica tudo muito mais leve, tá bom? Cloreto, sulfato, carbonato, exatamente. Bom, vamos então para a questão de número 5, que diz o seguinte: fala assim, vamos lá. O amianto, também conhecido como asbesto, é um material constituído por fibras incombustíveis. É empregado como matéria-prima na fabricação de materiais isolantes e materiais isolantes usados na construção civil, como fibrocimento. O uso dessas fibras vem tendo queda desde a década de 1960, quando estudos confirmaram os efeitos cancerígenos desse material, principalmente sobre o aparelho respiratório. Entre os seus componentes, além do SiO2, que é o dióxido de silício, então o óxido de magnésio e o óxido de alumínio. Qual a função inorgânica que pertence a essas substâncias? Todas só têm dois elementos, como vocês estão percebendo aí, e um desses elementos é o oxigênio, ó. Silício e oxigênio, magnésio e oxigênio, alumínio e oxigênio. Então, só tem dois elementos e um deles é o oxigênio, a função inorgânica é óxidos, ok? Então, ó, óxido, ok? Classifique as substâncias SiO2, MgO e Al2O3 quanto ao seu tipo. Então, olha só. O óxido ele tem várias classificações: ácido, básico, neutro, anfótido, peróxido, superóxido, salino, misto. Então, assim, você tem que lembrar dessas classificações. O que nós temos aqui é o seguinte: o silício, ele é um ametal. Toda vez que eu tenho o oxigênio associado a um ametal, ele vai ser um óxido ácido. Existem algumas exceções que são esses aqui, ó. Apesar de serem ametais, CO, NO e N2O vão caracterizar o quê? Óxidos neutros. São as exceções, ok? Todos os demais que não tiverem nessa proporção associados a ametais vão ser óxidos ácidos, ok? Bom, depois nós temos aí o MgO. Vamos lá, gente. MgO. Então, aqui nós temos um óxido básico. Por quê? Porque um óxido básico é aquele que possui um elemento da família 1A ou 2A ou qualquer outro metal que apresente o NOx aí mais um e mais dois. Como o magnésio é da família 2A, a carga desse cara aqui é mais dois. Então aqui nós temos o magnésio, que é um metal, certo? E se esse metal tiver um NOx mais um ou mais dois, é óxido básico, ok, gente? Vou botar aqui, ó, metal com NOx mais um, mais um e mais dois. Obviamente, quem é da família 1A e 2A vai ter NOx mais um e mais dois, ok? Quem não for da família 1A e 2A, mas que apresente o NOx mais um e mais dois, também vai ser característica de um óxido básico, mas tem que ser metal. E nós temos ali o último, que é o Al2O3. Vejam classificação de óxidos aí no caderno.
E aqui a gente percebe que o alumínio vai ter NOx o quê? Mais 3. Então aqui nós vamos ter um óxido anfótero. A característica desses óxidos é reagir tanto com ácidos quanto com bases. Anfótero, ok? Agora a gente fala para dar as suas nomenclaturas, ok? Então, aqui o primeiro, como é um óxido formado por ametal, a nomenclatura eu indico a quantidade de oxigênios que eu tenho na fórmula. Então, aqui, como são dois, ó, aqui vai ser dióxido de silício. Silício. Bom, depois eu tenho o MgO, aí já é um óxido formado por metal, aí eu não preciso indicar a quantidade de oxigênios na fórmula, é só botar óxido de magnésio. Para finalizar, eu tenho L2O3, novamente um metal, não preciso colocar a quantidade de oxigênios na fórmula, então aqui é óxido de alumínio. Certo? Perfeito, gente. Vamos então para a nossa questão de número 6, que diz o seguinte: número 6. Alguns compostos químicos são empregados como coagulantes na remoção de impurezas em processos de tratamento de água. Um sal inorgânico largamente utilizado em tais processos pode ser obtido por meio da reação de neutralização total entre as seguintes substâncias. Dê a reação de neutralização entre as substâncias assim. Então, aí nós temos uma base e um ácido, né? Então, nós vamos pegar e colocar a base ou ácido, não importa a nossa ordem aqui. O ácido mais a base ou a base mais o ácido, tudo bem. Isso vai dar origem a sal e água. Então, a reação de neutralização, ela tem um padrão ácido ou base mais ácido, ok? Não importa a ordem que você coloca. Isso tem que dar obrigatoriamente ao quê? Sal mais água. E aí, essa neutralização, quando ele não menciona, obviamente, a gente considera ela como uma neutralização o quê? Total. E se essa neutralização é total, o que que vai acontecer? O número de hidrogênios que vem do ácido tem que ser igual ao número de hidroxilas que vem da base, para formar a nossa maravilhosa água, que vai ser resultado da união do H com o OH, dando origem a H2O. Então, eu preciso igualar. Aqui eu tenho três hidroxilas e aqui eu tenho dois hidrogênios. Como não está igual, você vai botar um 2 aqui e um 3 aqui. Por quê? Porque 2 vezes esse 3 aqui, senhor e senhora, vai dar 6. E 3 vezes esse 2 aqui também vai dar o quê? 6. Então, eu preciso colocar números antes das substâncias para igualar a quantidade de hidrogênio e hidroxila sem mexer na fórmula química. É a LOH3 ainda, é H2SO4 ainda. Agora, eu vou ter que fazer a separação dos íons aqui, porque o sal aqui formado, que eu vou colocar de verdinho, ele vai ser resultado do que esse sal? O sal formado vai ser resultado do cátion, que é o positivo da base, mais ânion, que é o negativo do ácido. Ok? Então vamos lá, no pique comigo.
Aqui, ó, os íons liberados, que é justamente isso que eu quero fazer para montar o sal, vão ser, como o alumínio é da família 3A, senhoras e senhores, nós bem sabemos que vai ser alumínio mais 3 e 3OH menos. E aqui, no caso de ácidos, aqui nós vamos perceber que são 3H mais e SO4, desculpa, 2H mais, gente, perdoe. Só tem dois ali na fórmula química, né, gente? Ó, 2H e SO4 menos 2. O que que eu vou fazer então? Eu vou pegar o cátion da base, ó, que é o alumínio mais 3, e o ânion do ácido, que é o SO4 menos 2. E eu vou cruzar as cargas deles. Fazer aqui embaixo, ó. Alumínio mais 3, SO4 menos 2. Então, o que que vai acontecer aqui? Exatamente. A carga do cátion vira índice do ânion e a carga do ânion vira índice do cátion. Só que aqui, como eu tenho um ânion com dois elementos e a carga ali é 3, né? A partir de 2 a gente vai ter que colocar um parêntese. Então, aqui, ó, quando a gente escorregar, vai ficar Al. Então, esse 2 ele vai descer aqui para o alumínio. Você coloca um parêntese, coloca SO4 e você fecha com 3, tá? Se só tivesse um elemento ali no SO4, se fosse só S, não precisaria, tá bom? Desceria o 3, mas não precisaria do parêntese. Então, aqui, Al2, parêntese, SO4, fecha parêntese, 3 mais o quê? Mais 3H2O, ok? Eu formo 3H2O porque H2O é a união do H+ com OH-. Se eu tenho 6OH e se eu tenho 6 hidrogênios, 6H2O, ok? Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 7, que é uma questão de balanceamento. E aí nós temos o seguinte: é muito frequente acontecer de, com o tempo, os objetos de prata perderem o seu aspecto brilhante, tornando-se embaçados e até mesmo pretos. A prata perde seu brilho, por exemplo, ao reagir com derivados de enxofre presente em vários alimentos e no próprio ar, formando uma película escura de Ag2S. Uma maneira grosseira de removermos esta película escura, devolvendo o brilho ao objeto, é raspando-o com um material abrasivo, como uma palha de aço. Este método tem o inconveniente de retirar parte da prata do objeto, desgastando. A remoção dessa película de sulfeto A remoção dessa película de sulfeto de prata pode ser feita utilizando um metal que substitua a prata apenas na película. Um dos metais que pode ser utilizado é o alumínio, que reage com o sulfeto de prata da seguinte maneira. Então, está aí a reação. A soma dos coeficientes estequiométricos da equação após o seu balanceamento. Então, balancear é igualar a quantidade de átomos de cada um dos elementos antes e após a série, né? Então, vamos analisar aqui. Começando com o alumínio. O alumínio eu tenho 2 no produto e aqui eu só tenho um. Então, eu vou precisar pôr um 2 aqui. Depois que eu tenho isso, nós vamos para o outro metal, que é a prata. A prata eu tenho 2 e aqui eu só tenho também um. Então, você vem aqui e bota um 2. Agora nós vamos para o enxofre, que é o ametal. Lembra que tem uma ordem, né, que é o nosso famoso macho. Então, nós vamos ter o que aqui? Primeiro, nós vamos balancear os metais, depois os ametais, logo em seguida, carbono, logo após, hidrogênio e, por último, oxigênio. Ok? Então, o que que eu vou fazer aqui, senhoras e senhores? Exatamente. Eu vou pegar e eu vou considerar o enxofre agora. O enxofre eu tenho aqui, ó, 3 e aqui eu tenho só um. Então, eu vou ter que colocar um 3 aqui.
Só que quando eu coloco esse 3, eu altero a quantidade da prata, porque eu vou ter que multiplicar aqui, ó, esse 3 pelo coeficiente que aparece aqui, ó, pelo número, pelo índice, que é 2. Então vai dar 6. Então eu vou ter que vir aqui alterar a nossa maravilhosa prata para 6. E aí, fechou. Vamos confirmar? Alumínio eu tenho 2, 2. Prata eu tenho 6, 6. Enxofre eu tenho 3, 3. Então aqui não ter nada nesse é a mesma coisa que ter um. Cuidado para não esquecer. Fazendo a soma dos coeficientes agora, eu vou ter 2 com 3 com 1 com 6. Então a minha soma vai ser igual a 2 mais 3 mais um mais 6. Então, 2 mais 3 5 com 6 com 6 6 mais 6 12 12. Então, aqui é a letra C de casa. Vamos ver se eu sobrevivo até o final. Vamos então agora para a nossa questão de número 8, que diz o seguinte: o estômago de um paciente humano que sofre de úlcera duodenal pode receber, através do suco gástrico, 0,24 mol de HCl por dia. Suponha que ele use um antiácido que contenha 26 gramas de ALOH3 por 1.000 ml de medicamento. O antiácido neutraliza o ácido clorídrico de acordo com a reação. E ele pergunta o seguinte: balanceie a reação química. Balanceie a reação química. Assim. Então, aqui a gente tem que lembrar que nesse balanceamento, ali eu tenho um padrão de ácido mais base. Eu tenho que igualar a quantidade de hidroxila e a quantidade de quê? De hidrogênio. Então, a primeira coisa aqui é eu pensar em colocar um 3 aqui nesse HCl. E aí, se eu tenho 3 hidroxilas e 3 hidrogênios, eu vou formar 3H2O. Acabou. Com certeza ela está certa. Agora, se você não lembrar desse padrão de ácido mais base, você vai fazer o balanceamento pelo macho. Esse padrão de ácido mais base só serve com ácido mais base, certo? Bom, vamos então para a nossa próxima questão aí, que é a questão de número 9, que é para classificar as reações, ok? As reações químicas abaixo representam a formação de chuvas ácidas pela presença de SO3 no ar e o ataque ácido formado às fachadas e estátuas de mármore. O mármore é composto principalmente por CaCO3. E aí eu tenho a fórmula química, as reações. Estas reações podem ser classificadas respectivamente como. Então, já são 6h20 aqui, deixa eu tirar aqui o despertador. Nós temos aqui uma primeira reação, que é o seguinte: nós temos dois reagentes, que é o SO3 e a água, formando um único produto. Toda vez que eu tenho reações desse tipo, ó, A mais B ou mais reagentes até, formando um único produto, que aqui eu chamo de C, que é o meu H2SO4, padrão dessa reação é uma reação de síntese. Síntese ou adição, ok? Então, aqui a primeira, síntese ou adição. Agora, a segunda, o que que eu tenho? Eu tenho duas substâncias compostas, que é o H2SO4 e o CaCO3, formando outras duas substâncias compostas. Então, neste caso aqui, senhoras e senhores, eu tenho AB mais CD, dando origem a AD mais CB. E aí, quando eu tenho esse padrão, duas compostas dando origem a outras duas compostas, nós temos o que nós chamamos de dupla troca ou permutação.
Então, a alternativa correta seria reação de síntese, tá aqui na letra A, e dupla troca, não é isso? Logo a letra A, que maravilha. Isso, reação de síntese e dupla troca. Letra A. Para finalizar, a 10, quando um prisioneiro, lembra que tem outros casos, estudem os outros casos, anotem aí o padrão, tá? Quando o prisioneiro condenado à morte é executado em uma câmara de gás, a substância letal, o HCN, é produzida no ato da execução através da reação. A gente viu isso lá na primeira, né? Que o cara morreu produzindo esse ácido. Classifique a reação acima. Então, nós temos novamente aqui uma substância composta, dando origem a outra composta e outra composta. Então, isso daqui é o que nós chamamos de dupla troca. Ou permutação. Bom, da primeira série 1001 e 1002 e a todos os inscritos do canal Pedro Sami, acabamos mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham aprendido. Vou estar enviando esse gabarito comentado aos grupos de WhatsApp aí dos representantes. E se você está vendo essa videoaula, anote tudo, né? Eu sempre deixo aqui no primeiro comentário o download do PDF da lista para que você possa primeiro tentar fazê-la e depois acompanhar a videoresolução. Bom, gente, desde já agradeço bastante a audiência de todos, tá? Graças a Deus estamos finalizando o ano. Até a próxima videoaula no canal Pedro Samba. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta aí, ajude o seu professor, engaje-o também no YouTube aqui. Você vai ajudar, não custa nada fazer uma clicada e botar um gostei, tá bom? Muito obrigado. Desculpa aí se a fala ficou um pouco embolada em algumas questões, estou um pouquinho debilitado, mas nada que sol e muita vitamina C não me ajude, gente. Forte abraço a todos. Excelente prova 1001 e 1002. E boas férias aí para que eu não vir mais, né, depois das provas, tá bom? Tchau, tchau, gente. Valeu.